Bom dia. Iniciando-se esse julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 11 de novembro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de debate e vão iniciar a sessão. Temos 4 processos de hoje. Então, vamos começar os trabalhos com o processo de Santa Constância Terciária Limitada, recurso diário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, gostaria de saber qual patrono realizaria a sustentação oral? O Néder, doutor Néder. Tá bom. Vou fazer registro do Dr. Néder. Muito bem, eu vou antecipar um pouco meu voto. Eu vou antecipar que o mérito não vou estar julgando nesse momento. No meu voto, tem uma proposta de conversão por diligência. Então, eu indago aos patronos se gostariam de fazer a sustentação oral no dia de hoje, ou, se caso meu voto for vencedor, no retorno da diligência. Está proposta a diligência do atuante. É isso? Isso. Minha proposta hoje não vou estar julgando mérito, né? Porque meu voto é no sentido de realização de uma diligência. Então, os patronos podem fazer a sustentação oral no dia de hoje, né? Ou então no momento em que o processo é retornado à diligência. Então, fica a critério de vocês. Então, eu acredito que já, quando voltar da diligência é mais abrangente, né? Conseguiria fazer melhor. Tá certo. Certo? Então, vou ler o relatório. É um recurso ordinário, são 2 acusações fiscais. Deixar de proceder o estorno de crédito CMS, decorrente de saídas não tributadas em transferência de mercadorias para outras filiais, em circunstâncias imprevisíveis à data da entrada de mercadorias. Deixar de efetuar estorno de crédito no período de janeiro a dezembro de 2022 pelo descumprimento das regras do benefício fiscal do crédito otorgado, onde o mesmo é optante. Adição primeira instância, julgou procedente o AIM, inconformado com a decisão primeira instância, ou contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo o cancelamento dos itens 1 e 2 do AIM. A doutora operação fiscal manifestou-se por não provimento recurso ordinário. Este é o relatório, eu vou passar o voto. A recorrente alega que o valor exigido do estorno do crédito imposto é superior ao valor do crédito tomado no mesmo período. Entendo que o fato deve ser esclarecido como possibilita o artigo 25 da Lei 13.457/2009. Assim, propõe encaminhamento aos autos ao auditor fiscal autuante para manifestação, verificando a cada período de apuração mensal se o total da agência do estorno de crédito dos itens 1 e 2 do AIM, somados, superam ou não o total mensal dos créditos pelas entradas de mercadorias e aquisições de serviços declarados nas GIAs. Adicionalmente, verificar a eventual duplicidade da exigência dos itens 1 e 2 do AIM ou inconsistência dos cálculos, após que seja oportunizar a manifestação ao contribuinte no prazo de 30 dias. Por fim, a tramitação fiscal para a manifestação, pressuposto como julgamento de direitos nos termos acima apontados. Então, o contribuinte alega que os créditos exigidos na auto-infração superam os próprios créditos tomados das GIAs. Então, eu entendo que a matéria deve ser melhor esclarecida. Então, minha proposta pela diligência nesse sentido. Indago os patronos se ficou clara a diligência. Sim. É que esse crédito que foi citado foi a título de elucidação, porque o crédito que o contribuinte fez foi o crédito simples, não foi otorgado. Então, foi citar que, como absurdo, que o próprio crédito otorgado é maior que o crédito que a empresa se creditou, mas aquilo que ela se creditou foi crédito simples, não foi otorgado. Então, ela não tem que se tornar nada, porque ela não se creditou do crédito otorgado. Entendeu? Em momento algum. Ela só fez crédito simples. Ok? Sim, entendi. Mas realmente eu achei que há necessidade de esclarecimento, porque aparentemente, de fato, o auto está exigindo um valor de crédito superior ao que está nas GIAs. Sim, né? sim.
Sim, Então, é isso que eu sim. gostaria que o auditor fiscal esclarecesse. Ok, muito bom. Muito bem, só um momento que eu vou fazer o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o processo de Santa Constância Tecelagem Limitada foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço a presença do Dr. Néder, doutor Márcia. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Doutor Vitor também. Só um momento, o sistema está um pouco lento. Passar processo de Setson, Indústria Eletrônica Limitada, recurso originário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Já está mutado. Então, doutor, estão dispensados, então, doutor Inácio? Sim, fica à vontade. Se Ok. quiser se retirar da sessão, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Boa sorte para Obrigado, vocês. bom dia. Obrigado. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Perfeito. Então, deixa eu só editar aqui o voto. Só um segundo. Bem, eu registrei meu voto. Eu vou então aqui trazer o relatório para daí a sustentação do patrono em até os 15 minutos. Então, aqui, de forma resumida, a acusação fiscal diz respeito à falta de pagamento de CMS em virtude da indicação de remessa com fim específico de exportação de mercadorias sem que, no prazo legal de 180 dias, nos termos do artigo 445, inciso 1, alineado do Regulamento do Semestre de São Paulo, houvesse a comprovação de que as mesmas foram destinadas ao exterior. O trabalho fiscal constatou a ausência de averbação de declaração de exportação pela Receita Federal do Brasil, assim como de justificativa para tal ausência. Por esse motivo e pela ausência de demonstração de destinação interestadual das mercadorias saídas do estabelecimento paulista da recorrente, houve presunção de operação interna, com aplicação de alíquota de 18%, nos termos do parágrafo 4º do artigo 36 do Regulamento do ICMS de São Paulo. Houve, a decisão de primeira instância, mantendo o auto de infração,
e aí a apresentação de recurso ordinário e das contrarrazões pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Esse é o relatório, fique o patrono à vontade para a sustentação oral. Bom dia, senhores, me ouvem bem? Joia. Excelentíssimos senhores julgadores dessa primeira Câmara, senhor presidente Dr. Inácio Yokoyama, ilustre juiz relator Dr. Eduardo Soares de Mello, demais juízes, digno representante da representação fiscal, caros colegas advogados, bom dia a todos. Eu represento nessa sessão a empresa Stetson Indústria Eletrônica e viemos nessa sessão para demonstrar a insubsistência do auto de infração com base na aplicação do princípio da verdade material diante da acusação que imputa Stetson, como bem relatou o Dr. Eduardo Soares de Mello, trata-se substancialmente da exigência de ICMS sobre operações de remessa com fim específico de exportação, supostamente não comprovada. No primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção aqui um aspecto relativo à nulidade da decisão de primeira instância, pelo que entendemos uma ausência de fundamentação e também uma ausência de análise de todo o conjunto fático probatório. Cabe destacar aqui que foi carreado aos autos uma extensa quantidade de documentos na qual se demonstrou a efetividade das operações. Trata-se de basicamente, a empresa Stetson realizou operações com uma empresa localizada no Rio de Janeiro. O grande volume das operações estão relacionadas com a empresa Brasil Shop, localizada no Rio de Janeiro, destacando o Código Fiscal de Operação de remessa para posterior exportação. Essa empresa no Rio de Janeiro exportou efetivamente todas as mercadorias, conforme vai ser demonstrado a seguir. Todas as operações foram devidamente exportadas. Juntou-se aos autos todas as notas fiscais da Stetson, que cumpriu rigorosamente todos os campos, né, de identificação da exportação. Conseguiu-se, a partir da empresa Brasil Shop, os memorandos de exportação, as notas fiscais de exportação, eventuais registros de exportação averbados no Siscomex pela empresa comercial exportadora. Demonstrou-se a efetividade das operações existentes entre a Stetson e a empresa comercial exportadora, carreando-se aos autos os comprovantes de transporte da empresa Stetson até a empresa comercial exportadora Brasil Shop, os comprovantes financeiros de pagamento de todas as operações, demonstrando a efetividade dessas operações, eventuais extratos de consulta de cadastros estaduais, demonstrando a rigidez da inscrição estadual, né? Demonstrando que essas operações de fato ocorreram. Conforme destacados nos memoriais e também no recurso ordinário, a decisão autuada, ela limitou-se, a decisão recorrida limitou-se a dizer que a autuada não haveria demonstrado por meio de documentos comprobatórios suficientes. Isso atrai a incidência do artigo 489 do Código de Processo Civil, também a legislação subjetiva do regimento interno do Tribunal de Impostos e Taxas, além do artigo 12 da Lei Complementar 939 de 2003, o Código de Defesa do Contribuinte, além dos incisos do artigo 5º, né, 35 e 55, que garantem ao administrado o devido processo legal e há uma decisão que seja proferida de forma fundamentada. Também demonstramos a exaustão, o entendimento desse próprio tribunal no sentido de que as decisões cuja fundamentação é deficiente padece de nulidade. A despeito desse primeiro apontamento de ordem formal em relação à nulidade da infração, já adentrando a discussão de mérito, a infração imputada para a empresa Stetson, repito, decorre de uma ausência de averbação no evento de exportação, no ambiente Siscomex, dessas operações de saída da recorrente. Mas veja, excelências, a exportação foi efetivada pela empresa comercial exportadora, da qual recebeu essas mercadorias da empresa Stetson. Então, essa é uma formalidade que deveria ter sido observada pela empresa comercial exportadora. A Stetson, como já disse, comprovou materialmente a efetiva saída das mercadorias para o mercado externo, na medida que carreou-se aos autos
um vasto volume de documentos fazendo todo o casamento das notas fiscais de saída da Stetson, o trânsito dessa mercadoria, a entrada dessa mercadoria na empresa Brasil Shop, a posterior exportação via courrier ou via documentação efetiva do sistema Siscomex por meio das declarações de remessa de exportação. Foi trazido aos autos uma planilha em que se fez todo esse casamento da nota fiscal emitida pela Stetson, na qual se identificou o item, a quantidade, a descrição dos produtos, o número da DUI ou da DRE, que documenta a exportação, eventuais códigos de rastreio, data de exportação, a nota fiscal de exportação, né? Esse nível de detalhamento é fundamental para se entender a efetividade das exportações. Nos memoriais, a gente teve a oportunidade de fazer um exemplo, né, com uma nota fiscal específica. Juntou-se até no desenho, no próprio corpo dos memoriais, também no recurso ordinário, cópias dessas notas, dos DANFs, das notas fiscais eletrônicas, em que é possível fazer todo o cruzamento dessa informação, né? E ainda foram fornecidas mais de 100 planilhas e mais de 300 documentos únicos de exportação e declarações de remessa de exportação emitidas pela empresa Brasil Shop Comercial Exportadora. Como destacar que o produto da empresa Stetson é um produto conhecido nacionalmente, mas não é um produto similar em que poderia ter havido qualquer aquisição pela Brasil Shop de outro fornecedor e posteriormente exportado, né? Isso é patente para se compreender a efetividade da exportação executada pela empresa comercial exportadora, né? Ignorar todo esse conjunto fático e probatório sepultaria, né, o princípio da verdade material em detrimento de um formalismo imoderado. E essa também é a jurisprudência administrativa desse Tribunal de Impostos e Taxas, exatamente em situações de caso de exportação indireta, na qual se pode promover a comprovação da exportação por meio de outros tipos de outras documentação que não aquela e registro dentro do sistema da Siscomex. Destaca-se, então, a responsabilidade de que essa verbação não caberia à empresa Stetson. Então, seria até uma obrigação acessória desproporcional, na medida que uma nota fiscal que pode conter 100 itens, que é destinada para essa comercial exportadora, pode decorrer mais de 1.000 notas, na medida que esses 100 itens podem ser vendidos individualizadamente por tipo de item e por quantidades, né? Na medida que seria impossível a empresa Stetson verificar se a empresa comercial exportadora referenciou todas as notas fiscais de saída da Stetson em cada saída unitária de cada um dos produtos da comercial exportadora. Nós carregamos também nos memoriais e no recurso ordinário, jurisprudência do TIT e também a incidência da súmula 509 e do repetitivo do STJ, que demonstra, né, ao contribuinte de boa-fé não poderia ser penalizado por irregularidades praticadas por terceiros, né? Um argumento subsidiário, que não posso deixar de destacar aqui, é em relação, como bem disse o Dr. Eduardo Soares de Mello no seu relatório, é patente a ocorrência de operações interestaduais. Ainda que não se entenda ter havido a demonstração, né, nesse amplo repertório de provas que foi carreado aos autos, que não foi devidamente analisado pela decisão de primeira instância, tomou-se o cuidado de demonstrar a efetividade das operações realizadas com a comercial exportadora. E essa comercial exportadora localizada, então, no estado do Rio de Janeiro, atrairia a incidência não da alíquota de 18%, mas sim da alíquota interestadual. Ainda que o regulamento trate ou construa uma presunção de incidência de operação interna, a evidência dos fatos não permite a presunção se sobrepor a uma realidade. E essa é um argumento subsidiário que eu gostaria de colocar aqui, e com isso eu encerro a minha fala, mas deixando claro que na eventualidade de não se acatar esses julgamentos, ou que as dúvidas que foram colocadas aqui nessa sustentação oral, que
Caso não seja julgado no mérito para reconhecer a efetividade das exportações, é fundamental para esclarecimento dos fatos que estão carreados nesse processo administrativo, que então, para suprir eventuais dúvidas, que esse julgamento possa ser convertido em diligência, para que as provas que não foram devidamente analisadas, segundo a nossa visão, no julgamento de primeira instância, possa então trazer maiores elementos para esse julgamento nessa egrégia Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Com isso, eu encerro a minha fala, requerendo a decretação de subsistência integral e, subsidiariamente, que seja aplicada a alíquota de 12% pela efetividade das operações interestaduais, mas, em havendo a necessidade, entendemos que seria extremamente importante a conversão do julgamento em diligência para maior esclarecimento dos fatos que foram alegados. Eu agradeço e, com o costumeiro respeito a essa egrégia Câmara, eu encerro minha participação. Muito obrigado pela atenção de todos. Doutor Eduardo está sem som? Perdão. Bem, eu parabenizo o patrono pela sustentação oral, muito claro, objetivo, exatamente nos termos do recurso ordinário. Eu passo ao meu voto. Passo a análise de alegação recursal em sede preliminar. A recorrente informa que, se cada nota de remessa com fim específico de exportação emitida contra ou para seus clientes, empresas comerciais exportadoras, ECE, dentre as quais se destaca a pessoa jurídica, a exportadora Brasil Shop Comercial Exportadora de Equipamentos Limitada, localizada no estado do Rio de Janeiro, abarcava dezenas, quase uma centena de itens. Cada item era vendido individualmente para cliente da ECE, né? Quando eu falar ECE, entenda-se sempre a comercial exportadora, no exterior, ensejando operação de exportação própria para cada para cada determinado produto. Nesse sentido, aduz que um único documento, remessa para fim específico de exportação, expedido pela recorrente, gerava inúmeros documentos agora expedidos pela ECE, notas fiscais de exportação, cada qual atinente a um item de uma específica mercadoria. Acresce que, na hipótese de item vendido ao exterior em valor inferior a R$1.000, a operação de exportação era efetuada pelas clientes da recorrente, ECTES, em declaração de remessas de exportação, DRE, registradas por empresas courrier, exemplo DHL. O recurso ordinário aponta o afastamento da exigência da averbação do evento exportação e, por conseguinte, da regra presuntiva do artigo 445 do Regulamento do CMS, dada a comprovação na defesa da saída das mercadorias do território nacional. Argue que a defesa já apresentara a possibilidade de constatação da real saída das mercadorias ao exterior, mediante comparação das mercadorias vendidas às empresas comerciais exportadoras e posteriormente alienadas aos clientes estrangeiros destas. Haja vistas as informações contidas nos seguintes documentos: notas fiscais de venda com finalidade de exportação, memorandos de exportação, emissão tradings, notas fiscais de exportação, emissão tradings, registros de exportação averbados do Siscomex, comprovantes de recebimento pelas vendas efetuadas e extratos das consultas de cadastros estaduais extraídos à época das operações. Diante da referida documentação, a peça recursal sustenta que a defesa já havia demonstrado a possibilidade de verificar, através do cotejo entre as notas emitidas pela recorrente e as notas emitidas pelas empresas comerciais exportadoras, tratar-se das mesmas mercadorias, identidade em descrições, códigos, quantidades e lotes das mercadorias. Tem aqui alguns errinhos de digitação, mas eu vou desconsiderar. Ocorre que, diante da omissão da decisão recorrida na apreciação do mencionado conjunto probatório apresentado pela recorrente, nas respostas às notificações durante o trabalho fiscal, assim como o trazido ao processo em instrução à defesa, o recurso ordinário pleiteia
o reconhecimento de nulidade do julgado monocrático. Extrai da defesa, folhas 2512 a 2513, a menção de que específicos documentos comprovaram a exportação das mercadorias descritas nas notas fiscais de remessa para propósito de exportação, a saber. E aí eu vou ler como esses documentos foram mencionados na peça de defesa. Então, abre aspas. As mercadorias vendidas pela defendente com destino ao mercado externo foram efetivamente exportadas, vide notas fiscais de venda com finalidade de exportação, memorandos de exportação, notas de exportação, registro de exportação averbados no Siscomex, comprovantes de recebimento pelas vendas efetuadas, extratos das consultas de cadastros estaduais extraídos à época das operações. Fecha aspas. A mesma peça de defesa alude, folhas 2524 a 2525, aí eu coloco em negrito, existência de planilha no processo elaborado por sua cliente, contendo as seguintes informações. 1. Descrição do número da nota de remessa com propósito de exportação, número do item da nota. 3. Quantidade de unidades de itens. 4. Descrição do produto. 5. Número da DUI-DRE relacionado à exportação do item. 6. Código de rastreio AWV FedEx. 7. Data da exportação. 8. Nota fiscal de importação. 9. Código acesso exportação. E 10. Código acesso compra. As folhas 2525, a defesa reproduz minuciosa planilha relativa ao histórico das mercadorias, inicialmente descritas relacionadas à nota fiscal 95193, com detalhada explicação que demonstraria a exportação das mesmas, documentos que relacionariam as operações mercantis havidas entre a recorrente, seus clientes, empresas comerciais exportadoras e as consequentes saídas das mercadorias para o exterior. Aí, se precisar, eu leio, mas são aqui basicamente uns 6 parágrafos em que ela procura aqui rastrear e documentar, né, com provas as operações relacionadas à nota fiscal eletrônica 95193. Aí eu digo, com o escopo de demonstrar a real exportação das mercadorias descritas em determinada nota fiscal de remessa para o fim específico de exportação, e agora a nota fiscal eletrônica 69511, abarcada pelo auto lavrado, a hora recorrente instrui a defesa, documento 3 da defesa, com o denominado kit de exportação, trazendo a explicação com base em documentos. E aí também são mais ou menos, aí agora já são uns 12 parágrafos em que ela procura demonstrar que tem esse elo entre as mercadorias escritas na nota de remessa com fim específico de exportação e a efetiva saída das mesmas para o exterior, e aí relaciona com a nota 69511, inclusive com documentos. Se precisar também eu leio. Percebe-se que a aludida argumentação contida na defesa procurou calcar-se nos seguintes documentos. 1. Nota fiscal de remessa de produto com fim específico de exportação, emitida em 17 de abril de 2020. 2. Comprovante de transferência de conta corrente para a conta corrente do Banco Itaú, no valor de R$ 34.603,39. 3. DACT número 47920, emitido em 17 de abril de 2020. 4. Notas fiscais de exportação, NFE 1459, 1471 e 1373. 5. Comprovante de exportação DRE número 2020208245 e número 2020208601. E 6. Livro fiscal registro de saída emitido pela Brasil Shop, comercial exportadora de equipamentos limitada. Documento 4 da defesa. Com base nesse conjunto probatório, a defesa defende a identidade das mercadorias descritas na NFE 691511 e nos documentos emitidos pela empresa comercial exportadora para afirmar que, e aí eu vou ler porque aqui é mais curto, encontramos similitude em relação à descrição dos produtos, código dos produtos, quantidade dos produtos, soma da quantidade total de metros quadrados e principalmente o lote das mercadorias. Aí mais adiante diz,
A identificação de absolutamente todos os dados descritivos não comporta outra conclusão senão o fato de que as operações registradas nas DREs acima dizem respeito à NFE 69511. Aí mais adiante, a recorrente explana. Demonstra que as mercadorias identificadas nas saídas da empresa comercial exportadora são idênticas aos dados das NFEs emitidas pela defendente, em prevalência da falta de menção expressa a nota fiscal no registro de exportação. Fecha aspas. A decisão recorrida, contudo, não teceu qualquer consideração acerca do conjunto probatório trazido ao processo pela recorrente e, tampouco, a respeito da correlata argumentação da autuada e que pretende demonstrar a efetiva e ulterior exportação das mercadorias endereçadas a seus clientes, empresas comerciais exportadoras. Assim se pronunciou o julgado singular, e aqui é fundamental ler os itens 71 e 76 da decisão recorrida. O item 71. Inicialmente, impende ressaltar que a fundamentação acerca da lavratura do presente auto encontra-se detalhada no relatório circunstanciado de folhas 9 a 15, sendo que nos itens 10 a 13 e 19, folhas 12 a 14, o fiscal autuante fundamentou por que os documentos apresentados pela autuada não comprovam a exportação. Impende ressaltar também que, em sua defesa, a autuada sustenta o mesmo entendimento apresentado por ela na fase fiscalizatória. E aí, mais adiante, no item 76, a decisão recorrida diz: desse modo, sendo que a ausência de declaração de exportação averbada pela Receita Federal do Brasil e de justificativa para tal ausência, que fundamentaram a presente autuação, entendo que o que foi apresentado pela defendente não é capaz de infirmar a presente autuação. A autuada não apresentou documentos probatórios suficientes que amparassem suas alegações. Fecha aspas. Nota-se, data vênia, que ao silenciar em relação aos elementos documentais e argumentos carregados à defesa e salientados no recurso ordinário, o juízo monocrático se omitiu à imperiosa prestação jurisdicional. Não obstante a detalhada menção e ajuntada ao processo de conjunto probatório, com o intuito de demonstrar a efetiva exportação das mercadorias descritas na documentação fiscal emitida pela remetente, notas de remessa com fim específico de exportação, a decisão recorrida quedou silente, deixando de emitir juízo de valor acerca da argumentação e dos elementos documentais trazidos no auto. Em outros termos, o julgado recorrido fez menoscabo da verdade material, porque singelamente destacou que, abre aspas, o fiscal autuante fundamentou porque os documentos apresentados pela autuada não comprovam a exportação, fecha aspas. Deveria, ao contrário, 1. Mencionar quais seriam esses documentos. 2. Analisar o teor do mesmo conjunto probatório. E 3. Emitir juízo de valor dos referidos documentos para somente a partir desses expedientes desconsiderar as alegações da recorrente consistentes nas exportações das mercadorias. Não há, todavia, na decisão recorrida, qualquer informação a esse respeito, circunstância a revelar vício insanável no julgado recorrido. Adicionalmente, ao simplesmente destacar que abre aspas, a autuada não apresentou documentos probatórios suficientes que amparassem suas alegações, fecha aspas, a decisão recorrida não fundamenta o porquê da imprestabilidade do acervo probatório apresentado pela recorrente na defesa, sequer mencionando a existência dos documentos no processo. Pondero que, em consonância com a norma incerta no artigo 3º, parágrafo 4º do regulamento do CMS, e aqui eu transcrevo, parágrafo 4º diz que presume-se interna a operação caso o contribuinte não comprove a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro estado ou a sua efetiva exportação. Então eu digo, em consonância com essa norma, caberia a decisão recorrida, antes da presunção da realização de operações internas e a aplicação da alíquota de 18%, examinar os documentos trazidos pela recorrente para, somente a partir desse procedimento, concluir pela não comprovação de operação de exportação e, tampouco, em caráter interestadual. Não foi, todavia, o que ocorreu. A decisão incorreu em nova omissão
ao externar que, e aí eu vou ler porque é curto, são os itens 68 e 69 da decisão. 68. O ICMS devido foi calculado a alíquota de 18% sobre o valor das diferenças apuradas. Aí o item 69. Dessa forma, entendo que não guarda razão a defendente quanto à sua alegação de que a alíquota correta para 2 dos clientes exportadores seria de 12%, conforme o artigo 52 do RICMES, por se tratar de operações interestaduais. A alíquota de 18% está amparada no artigo 36, parágrafo 4º do regulamento, que presume interna a operação, e aí eu destaco em negrito essa parte da redação do julgado que fala, quando não comprovada, e aí sem negrito eu continuo aqui a transcrição, a saída para outro estado ou a efetiva exportação. Digo eu que a ausência de prestação jurisdicional é patente porque o artigo 36, parágrafo 4º do regulamento, condiciona a presunção de realização de operação interna à ausência de comprovação da saída das mercadorias para outro estado ou a sua efetiva exportação. Em prestígio ao princípio da fundamentação das decisões, incumbia ao juízo de primeira instância examinar antes o conjunto probatório e as correspondentes alegações da defesa para, ulteriormente, de forma justificada, desconstituí-las. Não foi o que se viu no julgado. Anote-se que o tema foi amplamente discorrido na defesa, inclusive com amparo fundamental da seguinte forma, e aí eu vou resumir, se for, claro que é importante, mas se julgarem oportuno, eu leio essa parte da defesa. Então, a defesa, ela faz menção aos seus 3 clientes, 2 em outros estados, um só no estado de São Paulo, e comprova isso com documentação, inclusive relativo ao transporte. Depois, mais adiante, ela procura comprovar os recebimentos financeiros dos pagamentos, comprovando a sua boa-fé, para daí também fundamentar que não deve se aplicar a alíquota de 18%, sustenta a aplicação do artigo 52, inciso 3º do regulamento, né, mais especificamente, entendendo pela aplicação da alíquota de 12% para as regiões sul e sudeste, e aí faz menção a julgado do TIT em matéria semelhante. Digo eu, inconteste a omissão do julgado recorrido, como se os aludidos argumentos e os documentos constantes da defesa sequer existissem. Pondero que o fato da averbação da declaração de exportação comprovar a exportação das mercadorias sequer impede a demonstração da ocorrência das operações, exportações, pelo contribuinte, mediante a apresentação de outros documentos, ou seja, por meios hábeis distintos, de sorte a suprir a ausência de referenciamento pelas empresas comerciais exportadoras ao emitirem as suas notas de exportação quanto ao evento de averbação. Como bem exposto no recurso ordinário, ao debruçar sobre discussão semelhante, o TJ de São Paulo e este egrégio tribunal sedimentaram a importância de outros elementos de prova, memorandos de exportação, prova pericial contábil, etc., para a comprovação da saída de mercadorias do território nacional em exportações indiretas. Refiro aos seguintes julgados. Aí eu faço menção, basicamente, reproduzindo o que foi dito no recurso ordinário, a 2 julgados do TJ de São Paulo e a 3 julgados do TIT, inclusive decisões recentes, né? Uma aqui é de 2025. Em suma, apesar dos documentos, argumentos e pedidos expendidos pela hora recorrente na defesa de folhas, a decisão recorrida foi omissa, deixando de se manifestar expressamente, como deveria, sobre pontos juridicamente relevantes trazidos ao processo. Requer-se, assim, o devido saneamento do decisum com retorno do processo à primeira instância administrativa, sob pena de nulidade. Evidencio que as omissões da decisão recorrida implicam em violação de preceitos normativos incertos no artigo 12 da Lei Complementar Paulista 939, que é o Código, né, do contribuinte no Estado de São Paulo, e no artigo 38 da Lei 13.457 de 2009. Aí reproduzo os artigos 12 e 38. Em face do exposto, omissão da decisão recorrida, há que ser reconhecida a nulidade da decisão ACO, determinando destarte o retorno do auto à primeira instância para que se proceda a novo julgamento, desta vez com a devida prestação jurisdicional, ou seja, com a necessária análise dos aludidos documentos
e a argumentação trazidos pela recorrente em sua defesa. Tendo em vista o teor do presente voto, deixo, por hora, de me manifestar a respeito das demais questões trazidas pelas partes litigantes no recurso ordinário e nas respectivas contrarrazões. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo, o voto está registrado, o processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, o processo de Stetson, Indústria Eletrônica Limitada, retornar à primeira instância para novo julgamento. Agradeço, presidente, doutor José Mauro, um bom dia. Eu que agradeço, presidente, doutor Eduardo. Boa sessão a todos, boa semana a todos. E peço licença para me retirar da sala. Bom dia. Obrigado, bom dia. Passar para o processo JBS S.A., recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. É o recurso ordinário, acusação fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS decorrente da escrituração de documentos fiscais que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, referente à entrada de mercadorias no estabelecimento. Os documentos fiscais foram emitidos por Oleobras Recuperadora de Gordura IRED, ME, empresa cadastrada no estado do Rio de Janeiro, que teve sua inscrição estadual cancelada desde a data de abertura e declarados inidôneos todos os documentos por ela emitidos, conforme a portaria SAF número 1608/2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A decisão primeira instância julga procedente de autoinfração. Inconforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese alegações: anulação da referida decisão recorrida, ausência de apresentação efetiva das provas acostadas, nulidade da autoinfração, ausência da juntada de procedimento de constatação de nulidade integral, decadência do crédito tributário, boa-fé da recorrente, inexistência de infração, erro na capitulação legal da multa, percentual da multa aplicada, ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, indevida atualização do valor básico da multa. Por fim, requer a nulidade e improcedente da auto-infração, subsidiariamente o afastamento ou redução da multa e o afastamento dos juros incidentes antes da lavatura da auto-infração. A dona de operação fiscal manifestou-se por não público funcionário, a protesto por sustentação oral. Doutora Natália, fique à vontade para realizar. Muito obrigada, presidente. Cumprimento os ilustres julgadores, ilustre representante fiscal e os colegas aqui presentes. Bom, como já bem antecipado pelo presidente, relator do caso, esse caso aqui, ele trata da glosa de créditos em razão da cassação da inscrição estadual do fornecedor e consequente declaração de inidoneidade das notas fiscais por eles emitidas. Nesse caso, a JBS ela adquiriu óleo vegetal da empresa Oleobras, que é localizada no estado do Rio de Janeiro. Esse produto, óleo vegetal, ele é adquirido e utilizado na produção de biodiesel. É importante registrar já desde o início que antes de celebrar o negócio jurídico com a Oleobras, a JBS tomou cuidado de consultar os cadastros fiscais do fornecedor e naquela ocasião verificou que a Oleobras ela estava apta a operar. Essa certidão de consulta da situação cadastral ela foi juntada aos autos às folhas 32. Então, essa consulta foi realizada no dia 10 do 1 de 2020 e as operações se iniciaram na sequência, no dia 11 do 1 de 2020. Ou seja, só após a consulta da situação cadastral é que a JBS passou a operar
com a empresa que foi posteriormente declarada inidônea. E aqui o fundamento da acusação fiscal é de que essa empresa teve sua inscrição estadual cancelada, mas essa cassação ela ocorreu só em momento posterior às operações. A cassação ocorreu em abril de 2021, com efeitos retroativos à data de abertura da empresa. E do ponto de vista aqui da JBS, esse entendimento quanto à desconsideração dos documentos fiscais, ele não merece prosperar. O primeiro ponto que eu gostaria aqui de chamar a atenção é que o PCN não foi acostado aos autos. Foi juntado apenas um CADESP posterior, essa consulta ao CADESP é posterior às operações autuadas, e uma publicação no Diário Oficial, porém esses documentos eles não revelam o motivo da cassação da inscrição estadual da Oleobras. Seria a partir do PCN que a JBS, que é uma terceira de boa-fé, que ela poderia compreender aqui os motivos pelos quais a Oleobras ela teve sua inscrição estadual cassada. Não se sabe, por exemplo, se ela foi cassada por não ter entregado obrigações acessórias ou por simulação de existência de estabelecimento. Então, a ausência de conhecimento da motivação, ela fragiliza aqui a defesa da empresa, porque ela não tem condições de saber a motivação. Por exemplo, se fosse o caso de ausência de entrega de obrigações acessórias, esse fato com certeza não seria uma prova apta a comprovar que as operações aqui não ocorreram e que o crédito seria irregular. Há precedentes do TIT nesse sentido. Eu gostaria só de fazer um pequeno parênteses para trazer um trecho de uma decisão do Dr. Rubens de Oliveira Neves, da 12ª Câmara, esse voto é de 2021, e ele entendeu que o fisco, naquele caso, ele não logrou demonstrar que a acusação vertida no auto de infração, ao não trazer qualquer informação a respeito da nulidade da inscrição estadual do emitente, tais como relatórios de diligências, documentos, fotos e outros elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca que os documentos fiscais não atendem às condições regulares, resultando em créditos indevidos de ICMS. Em razão da ausência de juntada de documentos que revelaram os motivos ali da inscrição estadual naquele caso, o auto de infração ele foi anulado, inclusive com decisão transitada em julgado. Então, é esse o entendimento que a gente pugna que seja aplicado também nesse caso, que seja reconhecida a nulidade do auto de infração em razão da ausência de documentos. Em relação ao mérito da acusação fiscal, a empresa JBS ela trouxe farto conjunto probatório aqui que demonstra a regularidade das operações e, consequentemente, a sua boa-fé, pedindo também a aplicação da súmula 509 do STJ. Então, o primeiro ponto é a consulta prévia aos cadastros da empresa fornecedora, da Oleobras, que foi realizada e foi juntada ao processo. Ela também trouxe documentos em relação à negociação, foi juntado o contrato firmado com a Oleobras, foram juntados pedidos de compra, foi juntado também ticket de pesagem, que é o documento que formaliza a entrada das mercadorias no estabelecimento da JBS, e nele a indicação da nota fiscal correlata e também do caminhão que fez o transporte da mercadoria, tudo em linha com as notas fiscais autuadas, e também foram juntados documentos fiscais e financeiros nos autos. A própria decisão de primeira instância reconhece que foram juntada a totalidade dos comprovantes de pagamento dessas operações. Então, há documentos aptos aqui a comprovar a boa-fé da JBS. Queria também só chamar a atenção que foi juntado laudo técnico aos autos. Esse laudo foi produzido por empresa de auditoria independente, a Ernst Young, e nesse laudo foram analisados todos os documentos comerciais, fiscais, contábeis e financeiros que foram juntados ao processo. E assim, com o objetivo de verificar se esses documentos eles seriam ou não suficientes para demonstrar a regularidade da operação. A Ernst Young confrontou também esses documentos com o SPED fiscal, com razão contábil, com razão financeira da empresa, e ela concluiu que a JBS possui, em todas as operações questionadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, elementos que evidenciam a efetiva realização das operações de compra com a Oleobras no período de janeiro e fevereiro de 2020.
É importante registrar que em caso semelhante, que envolve a própria JBS, julgado recentemente, no dia 14 de outubro desse ano, essa acolhendo a primeira Câmara Julgadora por unanimidade e naquela ocasião, sob a relatoria do doutor Carlos Henrique, converteu um processo semelhante em diligência, um caso que também envolvia notas fiscais inidôneas, em que a JBS também juntou laudo após a interposição do recurso ordinário e naquela ocasião entendeu que deveria converter o julgamento em diligência, primando aqui pela ampla defesa e pelo contraditório. Então, o que se pede e se espera nesse caso é que seja reconhecida a boa-fé da empresa ou que ao menos o processo seja convertido em diligência para que seja analisado o laudo técnico juntado ao processo que atesta a regularidade das operações autuadas. São essas as razões, eu agradeço pela atenção de todos e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Agradeço, doutora Natália. Só um momento que eu vou fazer pequena correção no meu voto. Só um momento. Peço desculpa, vou passar a leitura do voto. No tocante à alegação de nulidade de decisão recuída, não se razão recorrente. Verifique-se nos tópicos 65 e 66 da decisão recuída que os documentos apresentados pela autuada foram expressamente apreciados pelo julgador, que é livre seu convencimento, conforme o artigo 26 da Lei 13.457. Deste modo, não procede a alegação de que as provas foram desconsideradas ou ignoradas, mas sim valorizadas de acordo com a livre convicção do julgador. O inconformismo decidido é causa de nulidade decidido, pois o julgador não é obrigado a apreciar as provas de acordo com o entendimento da autuada. Não há contradição, uma vez que, como expresso na decisão recorrida, há necessidade de demonstração de todos os requisitos. Folha 588, top 64. Assim, não basta a eventual comprovação do pagamento. Destaque o inconformismo é causa de nulidade da decisão, razão pela qual não ocorre a pretensão da recorrente. Relativamente à alegação da nulidade do auto de infração pela ausência da juntada do procedimento de constatação de nulidade integral, não se razão recorrente. A situação irregular do suposto fornecedor foi constatada pelo Fisco do Estado do Rio de Janeiro, que expediu atos oficiais publicados no Diário Oficial do Estado,
folhas 186 a 187, com fundamento no artigo 60, inciso 1 e 3, anexo 1, parte 2, da Resolução Cefaz nº 720, de 2014, combinado com o artigo 44b, inciso 1, da Lei 2657, de 96. Abre aspas, a inscrição estadual será cancelada quando constatada qualquer dos seguintes casos: simular a existência do estabelecimento ou da empresa, efetiva inexistência do estabelecimento ou indício de dolo na indicação incorreta do endereço cadastrado no CAD ICMS, observado disposto no inciso 24 do artigo 55. Artigo 44b. O ato de inscrição no cadastro do contribuinte será declarado nulo de pleno direito, retroagindo-se os efeitos desde a data da concessão ou da sua alteração nas situações em que, mediante procedimento administrativo em conformidade com a legislação em vigor, foi constatada simulação da existência do estabelecimento ou da empresa. Assim, está provada a inaptidão do suposto fornecedor, tratando-se de ato expedido pelo Fisco do Estado do Rio de Janeiro, de modo que o Fisco Paulista não possui competência para desconstituir o fato de que todos os documentos do suposto fornecedor foram declarados inidôneos, ou seja, a materialidade da infração está comprovada, uma vez que o artigo 36, parágrafo 1º, item 3, Lei 6374, estabelece que o crédito não pode ser admitido quando desacompanha a documentação fiscal hábil. Ainda foi expresso publicado, artigo 186, que a ausência do estorno dos créditos sujeitos às ações legais pertinentes. Assim, a nulidade dos documentos é fato. No entanto, não há cessamento de defesa, uma vez que a recorrente teve a oportunidade de demonstrar a boa-fé das operações, que, conforme o entendimento do STJ, assim por esse título, poderia afastar a agência fiscal. Destaque não acolhe a pretensão da recorrente. A matéria relativa à decadência está pacificada pelo TIT pela súmula 9. Assim, aplica-se aos autos a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante das súmulas, perante os órgãos do julgamento desse TIT, deste modo, não apoia a pretensão recorrente. Quanto à alegada boa-fé, passo por meu entendimento. O instrumento jurídico de declarar a inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente, assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em sendo natureza declaratória, a época em que houve a constatação da inidoneidade ou publicação do ato de declaração, não influi na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que é nulo por si desde seu surgimento. Destaque, face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independem da época em que o fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal na situação de presentes autos, sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito do destinatário à demonstração da veracidade das operações de compra e venda. O artigo 36, caput da Lei 6374 condiciona o direito ao crédito, desde que as mercadorias sejam acompanhadas de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. Somente aqueles que efetivamente praticaram operações submetidas ao ICMS são os que possuem melhores condições para saber como tais operações efetivamente ocorreram de fato. Nesse sentido, há dever expresso previsto no artigo 22A da Lei 6374. Observe que o artigo 22A da Lei 6374 não está atribuído à atividade de fiscalização por destinatário de mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar provas das operações que fez parte. Os pedidos para emissão de nota fiscal eletrônica são realizados antes da efetiva realização das operações sujeitas ao ICMS, denotando a pretensão futura. Assim, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autoriza a emissão de notas fiscais. No entanto, o fisco desconhece da efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorrerão futuramente. Portanto, a existência formal do fornecedor da época das operações ou autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas não são atestados, homologação ou validação, nem mesmo tácito da efetividade das operações e não podem servir para eximir da responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações sujeitas ao ICMS, quer como comprador, quer como destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. Quanto às provas, a Câmara Superior de Justiça e o STJ aceitaram o argumento da boa-fé dos destinatários das mercadorias acobertado por documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade das operações de compra e venda. Os documentos trazidos unilateralmente como pedidos de compra, tickets de pesagem, bem como escrituração de notas fiscais, não atestam a veracidade da compra e venda com o suposto fornecedor, pois, para tanto, teriam de ser confirmados por outro meio, conforme a compreensão do artigo 226 do Código Civil. Apenas o contrato de compra e venda apresentado não prova que as operações ocorreram de fato com a suposta fornecedora, pois é firmada antes delas. Nesse sentido, não consta a data da entrega de mercadorias. Ainda pelo contrato apresentado, consta que o frete seria de responsabilidade da autuada, compradora, sendo excluídos os custos de transporte da responsabilidade da vendedora,
folhas 21, item 2.2, diversamente delegado pela recorrente ou que consta nas notas fiscais. Verifique-se que o preço unitário que consta no contrato corresponde ao que consta nas notas fiscais. Assim, se o preço pago pela autuada não incluiu o transporte, sem responsabilidade contratual dela, a recorrente teria que apresentar prova da efetividade do transporte de mercadorias do estabelecimento do suposto fornecedor ao seu estabelecimento, como provas de pagamento de transportadores, declarações de motoristas e conhecimento de transporte. Deste modo, se o contrato é válido, a autuada foi responsável pelo frete, assim, mas ainda tinha o dever de apresentar provas de que as mercadorias tiveram origem do suposto fornecedor, e se ou seu contrato não é válido, ele não serve como elemento de prova da boa-fé. Os tickets de pesagem, produzidos unilateralmente, podem apenas atestar a existência de mercadorias, mas não a origem delas. A comprovação do pagamento é um dos elementos para aferir a boa-fé nas operações, no entanto, per si, não é suficiente para comprovar a veracidade da compra e venda, uma vez que atesta apenas a existência de movimentação financeira, mas não que as mercadorias efetivamente tiveram origem no estabelecimento do suposto fornecedor, que no caso dos autos foi simulado como constatado pelo FIS Rio de Janeiro. Nesse sentido, a Câmara Superior, no processo DRT 14.40.04.385/2012, relator Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, decidiu pela ausência da demonstração da boa-fé, quando a autuada fora responsável pelo transporte das mercadorias do fornecedor, uma vez que nessa condição tinha e deveria necessariamente ter ciência da situação irregular. Diz o seguinte: de start, ainda que se considere como feição recolhida que a autora adquiriu, recebeu e pagou as mercadorias, é certo que é documentalmente comprovado que tais operações não correspondiam ao retratar notas fiscais que embasaram os creditantes irregulares, seja porque o estabelecimento suposto fornecedor não tinha resistência real, seja porque as mercadorias não saíram deste local, e disso a autuada tinha e deveria necessariamente ter ciência responsável que foi pelo transporte de mercadorias, como indicaram os fiscais, produtos esses que certamente tiveram outra origem. Note-se ainda que, não obstante o contrato apresentado pelo autuado e o suposto vendedor fluminense, as tratativas comerciais foram realizadas com terceira empresa, localizada em São Paulo, SP, folhas 34 e 35. Observe que a acusação fiscal não nega a existência de mercadorias, por consequência, deve haver pagamento. No entanto, a questão é se a autuada foi diligente, demonstrando assim a sua boa-fé. Para as provas dos autos, como acima exposto, entendem que a recorrente não demonstrou a boa-fé, em face da inconsistência do material probatório, em que a autuada contratualmente foi responsável pelo transporte, mas alega o contrário, nada trazendo de prova quanto à efetividade do frete, bem como das tratativas comerciais foram realizadas com terceira empresa. Start não recolheu a pretensão recorrente. Quanto à alegação de incidente de infração, erro na capitulação legal da multa, não assiste razão à recorrente. Conforme exposto no item 4, supra, não houve demonstração da boa-fé e um ato declaratório de individualidade das notas fiscais do FIS Rio de Janeiro é oficial, em razão da simulação da existência do estabelecimento emitente as notas fiscais. Ainda, também como exposto no item 4, supra, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independe da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Assim, o documento não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, do artigo 136 da referida lei, restando, portanto, correta a capitulação da multa prevista no artigo 85, inciso 2, a linha C, da Lei 6374, que trata do tipo correspondente aos fatos dos autos. De start, não recolhe a pretensão da recorrente. Relativamente à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco contra a multa, a matéria está pacificada na Câmara Solicitite, adota o entendimento exposto por um processo da RT 8, 4042, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Transcrito aqui meu voto. Os artigos 85b e 85c da Lei 6374 prevêem a possibilidade de a multa corresponder a 35% e 50% do valor do imposto, respectivamente, desde que sejam cumpridas as condições previstas na legislação, cabendo ao contribuinte fazer a opção. No caso dos autos, tendo o contribuinte ingressar no contencioso administrativo tributário, ainda há a possibilidade dele optar pela aplicação do artigo 85c da Lei 6374, decisão exclusiva da autuada que o fisco não exerce ingerência. Destaque não recolhe a pretensão recorrente. A atualização da base de cálculo da multa está pacificada pelo TIT, nesse tipo, por meio da súmula 13. Então, destaque não recolhe a pretensão recorrente. Em tempo, contra a petição e documentos de folhas 653 a 1089, eles são absolutamente extemporâneos, juntados à véspera da sessão de julgamento, e não alteram o meu entendimento, uma vez que não há comprovação da efetividade do transporte, com origem no suposto fornecedor, elemento essencial, como exposto acima, para a demonstração da boa-fé no presente caso. Então, pelo exposto, com isso, e nego o provimento constitucionário, é assim que eu voto.
Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção aqui. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Presidente, Carlos? licença, Presidente. poderia só fazer um esclarecimento de fato nesse caso? Pode. No caso, foi comentado aí, registrado no acórdão, que o contrato, ele teria estabelecido que o transporte seria por conta da JBS, mas, na verdade, o contrato, ele dispõe que o transporte foi realizado por conta da Oleobras, sobre a cláusula CIF, inclusive o transporte já seria incluído no valor da operação, e assim, uma passagem só nesse contrato dizendo que, se as partes convencionassem que o transporte seria por conta da compradora, aí sim o valor do transporte seria excluído do valor da operação. Então, aqui nesse caso, o transporte foi feito sobre a cláusula CIF, sobre a responsabilidade da Oleobras, e isso consta em todas as notas fiscais. É só esse esclarecimento de fato que eu gostaria de trazer. Obrigada a todos. Doutor Carlos Henrique pediu vistas. Doutor Eduardo? Também eu queria pedir vista do processo. Muito bem. Pode solicitar, doutor Eduardo. Muito bem. Vistas concedidas ao doutor Carlos Henrique e doutor Eduardo Soares de Mello. Obrigado, presidente. Muito bem, processo em vistas. Agradeço a presença da doutora Natália. Um bom dia. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma ótima sessão. Obrigada. Muito bem, passar para o processo de Roger, Comércio Distribuidora de Cosméticos Limitada, recurso ordinário. Relator doutor Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Carlos Henrique nos apresenta os autos. Obrigado, presidente. O auto é composto de duas infrações. Primeiro, deixou de pagar o ICMS valor de tanto. No momento da entrada do Estado de São Paulo, por meio de guia de recomendamentos especiais, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, conforme discriminado no demonstrativo anexo 2A, que está juntado aos autos, referente à entrada em território paulista de mercadoria sujeita ao regime jurídico de substituição tributária proveniente do Estado de Goiás, remetidas pela empresa Roger Goiás Distribuidores Limitada, CNPJ final 53 e final de inscrição 7723. Fração 2. Deixou de pagar o ICMS no valor de tanto. No momento da entrada do Estado de São Paulo, por meio de guia de recomendamentos especiais, no período de 23 de 12 de 2009 a 31 de 12 de 2011, também conforme comprovado, referente à entrada de território paulista de mercadorias sujeitas a regime jurídico de substituição tributária provenientes do Estado de Goiás, remetidas pela empresa Roger Distribuidoras Limitadas, CNPJ final 53 e inscrição estadual final 7723. Inconformada com o auto de infração, a recorrente apresentou defesa de folhas 40.903 a 40.927. A autoridade se manifestou rebatendo todos os argumentos da recorrente, requerendo a manutenção do auto de infração e da sua integralidade. A recorrente, com o objetivo de instruir a defesa, protocolou petição juntando documentos folhas 49.237 e 4939, que julgou que seriam indispensáveis ao deslinde do caso, anexando 39 mídias digitais. A autoridade fiscal converteu em diligência de folhas tais para que a recorrente juntasse documentos que comprovassem sua alegação que foram imputados concomitantemente, tanto para a Roger Logística e Tecnologia Limitada, Roger Armazém, situado no Estado de São Paulo, escrito CNPJ final 1000-22, dotado da inscrição final 390-16, como para outra
como para a hora autuada, responsabilidades por substituição tributária referente ao ICMS incidente em operações dos períodos, em grande parte correspondente com fluxo no artigo 14, inciso 2 do Decreto 54.486/19. A apresentação fiscal se manifestou no parecer, no sentido que a recorrente foi intimada em 6 de 3 de 2014 e decorrido o prazo para atendimento da diligência de folhas tais, não se manifestou requerendo prosseguimento de julgamento. A recorrente se manifestou de folhas tais, esclarecendo que peticionou com os autos do processo em 7 de 2 de 2014, juntando mídias digitais contendo documentos fiscais que comprovam a tese alegada na defesa apresentada, tendo ocorrido tempestiva manifestação da empresa e atendendo todos os preceitos legais. Houve uma nova conversão de julgamento de diligência de folhas 40.951 a 40.953 para que o agente fiscal atuante analisasse as mídias digitais encaminhadas através do expediente GDOC final 2014 e se manifestasse sobre as referidas provas para atender ao princípio da verdade material, inclusive evitando alegações futuras de que as provas não foram apreciadas. A autoridade fiscal atuante se manifestou de folhas tais no sentido de que as supostas provas apresentadas eram apenas cópias digitalizadas de notas fiscais, DANFs, sem que tivesse sido apresentado qualquer documento planilha demonstrativo que relacionasse tais notas fiscais ou aos documentos cujas operações foram objeto da autuação, afirmando tratar-se apenas de uma manobra protelatória por parte da recorrente e tendo a representação do fiscal por meio do parecer entendido que a diligência havia sido cumprida, devendo o processo retornar à autoridade julgadora para prosseguimento do julgamento. A recorrente apresentou petição de folhas tais afirmando que o agente fiscal atuante se furtava em analisar os documentos juntados e reiterando o pedido do cancelamento integral do auto-infração debatido, determinando o arquivamento do processo administrativo em petição de folhas 4976 e 4977, juntou o guia de recolhimento do ICMS-ST, atinente todas as compras interestaduais não intermediadas por armazém geral, dentre as quais não existiam vendas diretas perpetuadas pela Arroz de Goiás. Decisão de primeira instância de folhas 42.668.443.695 julgou procedente o auto-infração, mantendo a multa aplicada. A recorrente apresentou recurso ordinário de folhas tais, reprisando os argumentos apresentados na defesa, requerendo a reforma da decisão proferida em primeira instância administrativa. No parecer da representação fiscal, apresentou suas contras-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo não provimento. A decisão de primeira instância da Câmara, a decisão pela primeira Câmara Julgadora de folhas tais anulou a decisão recorrida e determinou o retorno dos autos à instância CO, para que o ilustre jogador monocrático complementasse a respeitável decisão proferida, sem os vícios apontados com o devido enfrentamento das gares anexadas aos autos. Houve conversão de julgamento de diligência de folhas tais para que o autor do feito analisasse e se manifestasse a respeito das gares de folhas tais, apresentadas pela defesa em 24 de 7 de 2014, protocolo de recepção dos documentos de folhas 40.975, em 25 de 7 de 2014, protocolo de recepção de documentos de folhas 42.316, tendo vista a anulação do julgamento de folhas tais conforme decisão de folhas 42.742 a 42.746. A autoridade fiscal se manifestou, as folhas 42.756.757, afirmando que as gares apresentadas nada tinham a ver com o presente auto-infração, tendo a recorrente se furtado a apresentar documentos que eventualmente pudesse comprovar que as mercadorias constantes nas notas fiscais de objeto da autuação já se encontravam depositadas no território paulista. A representação fiscal se manifestou no parecer considerando cumprida a diligência, e a recorrente se manifestou de folhas tais afirmando que o agente fiscal se furtou a enfrentar os argumentos por ela apresentados, especialmente que evidencia o teor do ilustre agente fiscal. Conhecimento prévio do fato das mercadorias adquiridas objeto deste ato-infração terem transitado pela Roger Armazém e que são inexigíveis qualquer montante de ICMS-ST relacionados a operações versadas. Foi proferida nova decisão julgando procedente o auto-infração e mantendo a penalidade aplicada que foram folhas 42.767 e 42.780. A recorrente apresentou novo recurso ordinário, apresentando novamente os argumentos da defesa. A representação fiscal apresentou suas contras-razões, requerendo o não provimento do recurso ordinário. A nona Câmara Julgadora, de folhas 42.829 a 42.831, converteu o julgamento em diligência,
para que a autoridade atuante se pronunciasse conclusivamente sobre toda a documentação juntada através da petição 40.976-40977, juntada de mídias digitais que deram origem ao processo GEDOC final 493/2014, e que se encontrava arquivado no posto fiscal de Campinas, bem como documentos acima solicitados que deveriam ser produzidos pelo contribuinte. O recorrente peticionou de folhas tais, apresentando os esclarecimentos e reiterando os termos do recurso ordinário apresentado. A autoridade fiscal se manifestou respondendo aos quesitos de diligência, a representação fiscal se manifestou no parecer considerando cumprida a diligência, e a recorrente se manifestou novamente, requerendo prazo adicional de, no mínimo, 90 dias para apresentar a comprovação do prévio depósito das mercadorias nas instalações da Roger Armazém, reiterando os termos do recurso ordinário. Recorrente apresentou memoriais. A 5ª Câmara Julgadora negou provimento ao recurso ordinário, folhas 42.942.909. A recorrente apresentou pedido de retificação de julgado de folhas tais, requerendo que fossem sanadas as omissões equivocadas apontadas na decisão em primeira instância administrativa. A recorrente apresentou também, nas folhas 43, 103 a 4043, recurso especial propugnando pela nulidade da decisão proferida pela Câmara Julgadora e retorno à instância antecedente. Foi indeferido o pedido de retificação de julgado de folhas tais, tendo o presidente deste egresso Tribunal de Posse e Taxa entendido que a decisão proferida pela Câmara Julgadora enfrentou as questões nesses autos posse, decididos fundamentando e motivadamente, contendo o essencial para o deslize do caso, bem como as razões de convencimento do órgão julgador, inexistindo omissões e equívocos a serem sanados. No parecer de folhas tais, a representação fiscal apresentou suas contrarrazões do recurso especial, requerendo o não conhecimento do recurso interposto. A Câmara Superior de folhas tais anulou a decisão proferida pela Câmara Julgadora, determinando seu retorno à instância anterior para que fosse proferida nova decisão acerca das alegações de mérito de recurso ordinário interpostos. Folhas 42.784 e 42.815. A recorrente peticionou as folhas 43.095 a 4924, juntando planilha que correlaciona as notas fiscais de remessa e notas fiscais de venda, de forma a demonstrar cabalmente que as mercadorias atuais transitaram pelo Armazém Paulista e não advieram de Goiás, e a insubsistência dos lançamentos. O recorrente juntou ao memorial, reiterando o requerimento integral do provimento de recurso ordinário para a reforma da respeitável decisão de primeira instância. A 9ª Câmara Julgadora desse egresso Tribunal de Posse e Taxa converteu o julgamento em diligências, folhas 59.326 a 59.331, para que o agente fiscal de renda se manifestasse sobre os documentos apresentados, no sentido de identificar que se os mesmos faziam prova de que as mercadorias adquiridas pela corrente já se encontravam no território paulista. A autoridade fiscal se manifestou de folhas tais, esclarecendo que os documentos apresentados não faziam prova de que a mercadoria adquirida pela recorrente já se encontrava em território paulista, juntando uma tabela de folha 59.339. Representação fiscal considerou cumprida a diligência e reiterou os termos dos pareceres de folhas 42.730 a 739, 42.819 e 42.823, propugnando pela manutenção integral da auto-infração. A recorrente peticionou de folha 59.350 a 58.358, reafirmando que demonstrou, desde que a fase da fiscalização até o momento com a manifestação de documentos nos quase 60 mil folhas de processo administrativo, que as mercadorias adquiridas da Roger Goiás já se encontravam em território paulista, em que posse da Roger Logística e Tecnologia Limitada, empresa que efetuou a armazenagem das mercadorias, reiterando os termos do recurso ordinário e pugnando pelo cancelamento integral da auto-infração. A 9ª Câmara Julgadora desse egresso Tribunal de Posse e Taxa converteu mais uma vez o julgamento em diligência, para que a recorrente se manifestasse no prazo de 30 dias por meio de planilha, acerca das quais as notas fiscais deixou de apresentar a correspondente conciliação. Ou, caso a planilha contemplasse todas as operações, informasse as razões pelas quais os valores não coincidiam, como apontado pelo agente fiscal de renda na tabela juntada às folhas 59.339. A recorrente, em cumprimento da diligência,
de Florestais esclareceu, afirmando que o agente fiscal não analisou efetivamente a documentação apresentada e que a autuação não deveria prevalecer, pois demonstrado que a aquisição das mercadorias não pressupunha a entrada do Estado de São Paulo, uma vez que já haviam sido internalizados em momento anterior, quando da remessa ao armazém, não substituindo a hipótese da incidência citada pela fiscalização. A autoridade fiscal juntou a relação de todos os nossos fiscais autuados, informando quais não constam a planilha apresentada pela corrente e quais ela havia relacionado com valor inferior, prestando esclarecimento acerca das planilhas juntadas pela fiscalização e pela recorrente, e que, segundo essa, não fazem prova das argumentações da empresa autuada, folhas 59.621 a 59.623. A recorrente peticiona de Florestais, reprisando todas as afirmativas que as mercadorias remetidas já se encontravam em poder de armazém localizado no território paulista, e reiterando o pedido de cancelamento do auto de infração, ou subsidiariamente, que se afastasse exigências, ao menos em relação às operações tidas como comprovadas pelo agente fiscal de renda atuante na diligência realizada. Representação fiscal no parecer final 21 de folha 59.639 a 59.643, novamente se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário e posteriormente se manifestou folhas 59.647 e 59.648 pela aplicação da súmula 10 a fim de limitar os índices do juro da taxa Selic. A 10ª Câmara Julgadora deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas de Florestais converteram novamente o julgamento de diligência para que a recorrente apresentasse a planilha pormenorizada da seguinte forma. A. Contendo informações das mercadorias, notas fiscais, data, valor, chave, nota fiscal e todas as demais informações pertinentes em discussão de presente infração. B. Lançamento valor relativo a cada uma das mercadorias para comparar e individualizar eventual diferença e não apenas a totalização, de forma a identificar o foco combatido, a diferença entre o quanto indicado pela recorrente e o quanto apurado pela fiscalização. C. Indicando o número das notas fiscais e a respectiva conciliação com vistas de folhas 5939. Corrente em petição de Florestais afirmou que com o intuito de não tumultuar o processo e considerando que o tamanho da referida planilha, que já foram juntadas às folhas 43.095 a 59.293, pedindo vênia para não juntar novamente o referido, o documento reprisando os argumentos e reiterando o pedido de cancelamento da infração, ou, subsidiariamente, que reafastasse a exigência em relação às operações tidas como comprovadas pelo agente fiscal. A autoridade fiscal se manifestou no sentido de que a recorrente não cumpriu a diligência, não comprovado suas alegações, tendo representação fiscal no parecer de Florestais, reiterando o pedido pelo não provimento de recurso ordinário apresentado pela recorrente. A recorrente apresentou novamente petições de Florestais, em resposta à última manifestação da fiscalização, afirmando que não deixou de cumprir qualquer diligência e que deixou de juntar a planilha porque esta já está constatada dos autos e tem tamanho excessivo. A recorrente em petição de Florestais, requerendo a aplicação do tema 456 do Supremo Tribunal Federal, que trata da antecipação e sem substituição tributária do pagamento de ICMS para momento anterior ao da ocorrência fato gerador instituído pelo decreto atual. De âmbito concluso, esse é o relatório, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. Dr. Gustavo, fica à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela palavra. Bom, então, o auto de infração que trata de uma discussão muito extensa em relação ao conjunto probatório, né? Mas antes disso, eu gostaria de esclarecer um ponto que pode resolver isso sem necessidade de análise desse conjunto probatório tão extenso. Trata-se da questão do tema 456, que eu, em outra oportunidade, apresentei aqui nessa Câmara. Os dois itens desse auto de infração tratam de antecipação do ICMS na entrada de mercadorias no estado de São Paulo, que está prevista no artigo 426A do Regulamento ICMS, e, como já dito, tem uma análise que impacta diretamente na questão do tema 426A
do regulamento, que é o tema 456 do STF, que analisou a legislação do Rio Grande do Sul, que tratava justamente dessa questão de antecipação sem substituição tributária, criada por meio de decreto, que é exatamente o caso aqui do Estado de São Paulo. Então, a gente teve um julgamento que reconheceu que a legislação estadual não pode ter uma lei genérica, delegando a criação, a antecipação do fato gerador do tributo, né, que é exatamente o caso, delegando isso de forma genérica, o que é efetivamente instituído por um decreto. É exatamente o nosso caso aqui. Foi o regulamento do CMS do Estado de São Paulo que instituiu essa antecipação do CMS, que, como dito, é nada mais do que antecipação do fato gerador do tributo para o momento em que ocorre a entrada da mercadoria na empresa, na verdade no Estado, né, consequentemente na empresa. E o STF é bastante objetivo no sentido de que esse tipo de exigência só pode ser criada por lei em sentido estrito, o que não era o caso do Rio Grande do Sul, também não é o nosso caso aqui. É importante reforçar que o Estado de São Paulo foi amicus curiae naquele caso, então o Estado de São Paulo reforçou o interesse naquele caso, sabendo que aquela discussão refletiria aqui no Estado. Tem diversas notas, tanto da Procuradoria como da própria Secretaria da Fazenda, reforçando esse interesse do Estado, por conta justamente da legislação ser idêntica nos dois estados. E, por final, também a jurisprudência aqui do Tribunal de Impostos e Taxas é bastante já expressiva nesse sentido. Então, nós temos decisões da segunda Câmara, da quarta Câmara, da sexta e da oitava Câmara julgando, cancelando autos de infração com a aplicação do tema 456. E no Tribunal de Justiça também nós temos decisões de todas as câmaras de direito público que tratam de direito tributário, né? Nós temos da primeira, terceira Câmara de direito público que trata especificamente dessa matéria, todas têm decisão já no sentido de aplicar o tema 456 na legislação do Estado e cancelar autos de infração que exijam antecipação do ICMS unicamente com base no decreto, no regulamento do ICMS do Estado. Tá? Então, esse é um ponto que, se acolhido, é suficiente para cancelar o auto de infração, pois os itens 1 e 2 tratam disso, mas no mérito também é importante retomar essa questão do conjunto probatório, que há muito a discutido nesse processo. É um processo muito extenso, antigo, foram realizadas diversas diligências para analisar os documentos apresentados. A empresa apresentou uma planilha bastante extensa, em sede de recurso especial, não porque por uma vontade própria, mas porque foi uma determinação da própria Câmara Superior. Quando esse processo chegou lá, a Câmara Superior deu 90 dias para a recorrente apresentar essa planilha. Enfim, as equipes se debruçaram sobre isso. Foi feita essa planilha, ela é extremamente extensa e foi juntada no processo. O que traz essa planilha? Ela faz um cotejo entre as notas de venda dessas mercadorias, que são as notas autuadas, e as notas de remessa dessas mercadorias lá da Roger Goiás para o armazém localizado no estado de São Paulo. Então, na verdade, o que ela faz é o cotejo dessa remessa para armazém com as operações autuadas para demonstrar que essas mercadorias já se encontravam dentro do estado de São Paulo e, por conta disso, não seria devido esse ICMS na entrada das mercadorias, porque as mercadorias não entraram, elas foram remetidas do armazém, elas já estavam depositadas nesse armazém. Tá? Somada a planilha, que de fato é uma planilha bastante extensa, nós temos alguns indícios, alguns elementos que demonstram que de fato essas mercadorias estavam já no armazém. Então, todas as operações autuadas, elas foram registradas no CFOP 6106,
que é um CFOP que trata especificamente, abro aspas, de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não deva por ele transitar, ou seja, mercadorias que foram vendidas sem transitar pelo estabelecimento, típica operação de armazém. Tá? Nesse processo aqui também, a gente tem o reconhecimento do fiscal lá no relatório circunstanciado de que a Roger Goiás e a Autuada operavam com a utilização desse armazém de uma empresa do grupo com o armazém do Estado de São Paulo. Também tem um outro auto de infração que, por coincidência, é o que foi julgado, que eu tive a oportunidade de sustentar aqui na semana, se não me engano, na semana retrasada. Em um desses autos de infração, o fiscal é bastante específico no relatório circunstanciado, quando ele analisa as operações. Ele fala o seguinte, e abro aspas, que a Roger Logística é responsável por todo o armazenamento e movimentação física das mercadorias comercializadas pelo autuado. Em outro trecho, ele também cita o seguinte, que ela armazena mercadorias recebidas diretamente da Roger Goiás Distribuidora Limitada. Então, tudo isso que se alega, tudo isso que tenta se comprovar por meio das planilhas, a própria fiscalização já reconhece. Em diversos momentos, isso foi afirmado pela fiscalização, que reconhece esse tipo de operação, mas no momento, na hora de autuar e lavrar essa auto de infração, ignora tudo isso e afirma que as mercadorias não passaram por esse armazém. Somado a tudo isso, vieram as planilhas, que aí sim fazem o cotejo dessa operação, colocando uma pá de cal em qualquer tipo de discussão que possa falar da questão do armazém. Mas aí vieram as diversas diligências, o fiscal foi instado a verificar essa planilha e atestar se elas fazem prova ou não do alegado. Nas primeiras diligências, o fiscal ele se recusa a analisar, ele fala que não fazem prova do alegado, chega a falar que o contribuinte fez um apanhado de operações de um lado, um apanhado de operações do outro, e foi fazendo bater, utilizando essas palavras, ele fez que o contribuinte teria feito bater as operações, mas não chega a analisar efetivamente a planilha. Por conta disso, o processo volta para o julgamento, é proferido novo julgamento de conversão de diligência, e mais outro, até que o fiscal, em algum momento, reconhece que, ainda que a menor, ele reconhece que parte ali estaria demonstrado naquela planilha e soma os valores. Nessas diversas idas e vindas do processo, nós tivemos também uma questão que tumultuou mais o processo, de que, em determinados momentos, o fiscal apresenta totalizadores da base de cálculo diferentes. Então, alega-se que as planilhas que instruíram o auto de infração têm um totalizador de base de cálculo, ou seja, de operações realizadas, em um valor X. Em um determinado momento, o fiscal volta e apresenta uma manifestação falando que, na verdade, esse valor é outro, e depois outro. E aí nós apresentamos isso nas diligências, demonstrando que isso traz, inclusive, uma incerteza em relação à inflação, porque a partir do momento que a gente está analisando justamente esse cotejo entre mercadorias autuadas e as incluídas no armazém, a discussão é justamente de que os totalizadores dessa planilha não são os mesmos totalizadores das planilhas autuadas, ou seja, o contribuinte teria comprovado a menor, fica uma dúvida acerca do que é o total do auto de infração, né? Então, esse é mais um argumento que surgiu aí no decorrer do processo, uma incerteza a mais que se trouxe, e isso foi plenamente abordado nas nossas manifestações após as diligências. E é isso. Então, nós temos um processo que trata da antecipação do CMS na entrada do Estado. Apresentamos um documento, um argumento de fato novo, uma vez que o STF julgou o tema 456 após a apresentação do recurso original. E aí, então, por esse argumento, nós teríamos um ponto aqui para, de fato, cancelar integralmente o auto de infração.
Subsidiariamente, nós temos toda a comprovação de que essas mercadorias vendidas pela recorrente já estavam depositadas no armazém localizado no estado de São Paulo, e por conta disso também não seria devida a antecipação do ICMS nessas operações. Então, reiterando os termos do recurso, nós pleiteamos pelo cancelamento integral do auto de infração, quer pelo tema 456A, quer pela prova produzida no processo, e eu fico à disposição qualquer dúvida. O processo tem muitos documentos e muitas questões de fato, então eu fico à disposição caso surja alguma dúvida. Obrigado. Agradeço ao doutor Gustavo, doutor Carlos. Obrigado, doutor Gustavo, pela sustentação. Obrigado, presidente. Vou direto ao voto. Primeiramente, eu faço a preliminar de nulidade arguida, tendo em vista que o trabalho fiscal foi devidamente instruído com documentos demonstrativos e demais elementos comprobatórios da infração, atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação, nos termos do artigo 142 do CTN, não havendo que se falar em nulidade. Além do mais, foi concedido ao recorrente prazo para que ela se manifestasse todos os momentos previstos em lei, observando os princípios da ampla defesa, ao do contraditório e do devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade da auto-infração. Em segundo lugar, observa que, embora a recorrente tenha peticionado nos autos folhas 43.095, 43.095, juntando planilha que correlaciona nota fiscal de remessa e nota fiscal de venda, de forma a demonstrar cabalmente que as mercadorias autuadas transitaram pelo Armazém Paulista e não advieram de Goiás, com o objetivo de comprovar a insubsistência dos lançamentos e da lavratura da infração. Não houve manifestação da autoridade fiscal sobre a referida planilha, motivo pelo qual seria o caso de conversão de diligência, para que a autoridade atuante se manifestasse sobre o tema, caso procedente à acusação. Como pode ser verificado dos autos, não houve, de fato, a apresentação de documentos que comprovasse que o ICMS-ST, devido dos termos do artigo 42A do RICMS, foi recolhido em relação às operações interestaduais, oriundo do Estado de Goiás, sujeitos ao regime de substituição tributária. No caso, em tela, a recorrente submeteu os produtos ao método regular de apuração do imposto, apropriando-se do crédito na entrada e descontando o débito na saída. No entanto, a fiscalização entende que é devido ICMS por antecipação de tais operações. Impende destacar, porém, que a lei paulista, em sentido estrito, não prescreve tal possibilidade de lançamento do ICMS, razão pela qual o tributo não pode ser exigido, devendo a exigência ser cancelada. Isto porque acatar a tal exigência seria o mesmo que admitir a criação da obrigação de antecipação do imposto mediante decreto. Sobre o tema descrito, o recurso especial 598.677 decidiu que recurso extraordinário, repercussão geral, direito ICMS, artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal, antecipação tributária sem substituição tributária, regulamentação por decreto do Poder Executivo e impossibilidade ao princípio da legalidade, reserva da lei complementar, a qual transcrevo. Desse julgamento foi tirada a tese da repercussão geral, tema 456, no sentido que a antecipação do imposto sem substituição tributária, como ocorreu em causa, eis que a recorrente seria obrigada a antecipar o imposto, que por ela mesma seria devido à operação anterior. Significa que a alteração do critério temporal da exigência, o que deve ocorrer de lei em sentido estrito. O STF ainda afirmou o entendimento que a delegação genérica constante de lei não é suficiente para que a respeita à legalidade tributária. Entendo ainda que a delegação prevista pela Lei Estadual 8.820/89 não é suficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via decreto estadual, eis que o artigo 24, parágrafo 7 do diploma confere ao regulamento de maneira genérica e ilimitada a possibilidade de exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver a necessidade ou conveniência. Porém, no Estado de São Paulo, a base legal para o artigo 426A do RICMS está expressamente firmada no artigo 2º do parágrafo 3º da Lei 6.374/89, a saber, da qual eu transcrevo o parágrafo 3º-A. Vale destacar, a título de comparação, que a base legal da antecipação do imposto no Rio Grande do Sul, objeto do recurso especial final 598.677, a saber, ao parágrafo 7º do artigo 24 da Lei 8.820, estabelece que
rapidinho. Além das hipóteses previstas no parágrafo anterior, sempre que houver necessidade ou conveniência, poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, no valor da operação ou da prestação subsequente a ser realizada pelo próprio contribuinte, exceto nas saídas de puro, o PL classificado pelo 41 da norma. É incontestável que o mesmo vício reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no decreto gaúcho também acomete por força da repercussão geral reconhecida ao tema 426A do Decreto Paulista, sendo forçoso concluir pela impossibilidade de exigência da antecipação do recolhimento de ICMS com base em ato infralegal. Nesse sentido, vem decidindo colhendo as câmaras julgadoras do Egrégio Tribunal de Estágio nos temas do artigo a seguir comentados no auto de infração 51.501.629.6, antecipação de imposto de entrada de mercadoria de outro estado, artigo 426A, aplicação do tema 456, recurso ordinário conhecido e provido, cancelamento da auto de infração. E outro também no auto de infração 404.912 da 112-2, acordo de 4/12/2023. Desse modo, a cobrança constante do presente auto, com fundamento no artigo 426A do RICAMS, é ilegítima. Eis que, reconhecida a inconstitucionalidade da criação de tal exigência por decreto, no meu entender, temas de repercussão geral ou firmados em recurso repetitivo pelos tribunais superiores devem ser adotados em âmbito administrativo, tendo em vista que, conforme o entendimento das cortes superiores, a tese fixada no tema 456 do STF tem eficácia vinculante, devendo ser aplicada a todos os processos, inclusive no âmbito administrativo, que versa uma idêntica versão de direito. Antes exposto, decido conhecer o recurso ordinário e dar integral provimento, cancelando a exigência consubstancial no presente de auto-infração, imposição e multa. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pediria para fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Muito bem. O processo está em discussão. Eu vou antecipar. Apesar do processo ser um processo com muitas idas e vindas, né, eu entendo que o fato trazido pelo contribuinte antes do julgamento e que foi utilizado pelo ator para sua decisão, em respeito ao contraditório, deveria ser ouvida a parte contrária, no caso, a Fazenda Pública Estadual. Caso contrário, ela pode arguir a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório. Então, eu vou fazer uma preferência para converter o julgamento de diligência para que seja dada a oportunidade à doutora imputação fiscal se manifestar sobre essas petições. Um momento. Mas a leitura do meu voto é bem curto. Pedir licença ao legislator, o contribuinte apresentou as petições de florestais e quais, se nessa última trazer decisão do RE 598677, que consta no voto do legislator. Desculpa aqui, vou fazer uma pequena correção aqui, e pelo erro de digitação.
Mas a leitura. Pedindo licença do legislator, o contribuinte apresentou as petições de folhas tais e quais, sendo nesta última trazer a decisão do RE 598677, que consta do voto do legislator. Respeito ao contraditório, entendo que deve ser concedida a oportunidade para a parte contrária de se manifestar. Pelo exposto, converge o julgamento de diligência, adota a tramitação fiscal para a manifestação das petições acima. É assim que eu voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, prevaleceu meu voto, então o processo foi convertido em diligência para que seja dada a oportunidade para a tramitação fiscal se manifestar sobre as petições apresentadas pelo contribuinte. Agradeço, presidente Gustavo, um bom dia. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Bom dia. Só um momento só. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 11 de novembro de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria após o voto encerrar a gravação.